Louvado seja o Senhor. Para todos digo, louvado seja o Senhor. Bem-vindo a cada um de vós ao estudo bíblico desta noite. Para os que vêm pela primeira vez, estou tão alegre porque estão aqui. E outros que continuarão a vir, e o Senhor irá aperfeiçoar tudo concernente à vossa vida em nome de Jesus. Para os que têm vindo por longo tempo, onde estão os antigos vindos, o Senhor vos guarda aprendendo, e o que aprenderdes, que beneficia a cada um de nós em nome de Jesus. Fazer-vos fortes, levar-te mais alto, mais profundo, nas coisas do Senhor em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico. Obrigado pela tua bondade, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu Espírito, que revela coisas profundas a cada um assim que viermos. Pedimos esta noite que abra as páginas das Escrituras e explique tudo a nós em nome de Jesus. E a graça apropriada que irá acompanhar a revelação da palavra, dê a cada um esta noite em nome de Jesus. Faça-nos homens, mulheres, membros, ministros que devemos ser. Oramos, Senhor, que toque a vida de cada um. Filhos, jovens, estudantes, pais e mães, adultos, cada um, toca-nos esta noite em nome de Jesus. Faça alguma coisa nova ao revelar a tua verdade a cada um. Em nome poderoso de Jesus oramos. E a igreja de Deus diz: Amém. Viemos a Marcos, capítulo 10. Estou lendo a partir do versículo 13. Marcos, capítulo 10, versículo 13. E traziam-lhes meninos para que lhes tocasse. Mas os seus discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os meninos a mim. Permitai aos meninos, deixei que os meninos venham a mim. E não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os, esses meninos, nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. E os abençoou. O Senhor abençoará a cada um de nós em nome de Jesus. Esta é a passagem que estamos a usar esta noite. E o tema do nosso estudo esta noite é a necessidade, a semelhança das crianças nos cidadãos celestiais, ou nos cidadãos do reino. Os que vão ter que entrar no reino de Deus, os que são permitidos a serem cidadãos do reino, o Senhor quer que tenham o coração de uma criança, a atitude de uma criança, a disposição de uma criança. De fato, ele diz: se não tivermos aquela atitude, aquela disposição, aquele coração de criança, não podemos entrar no reino de Deus. Há uma necessidade, então, que tenhamos a semelhança de criança para que sejamos cidadãos do reino de Deus. De novo o tema, a necessidade da semelhança às crianças nos cidadãos do reino. Dividimos a mensagem em 3 partes. 1. Ações contraditórias que desagradam o rei. Há um rei no reino, e o rei do reino é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Há ações que desagradam a ele. Tu lês isso no verso 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. Ponto número 2. A semelhança de crianças aceitas, demandado ao reino. Se temos que entrar no reino, e se temos que ser participantes do reino,
quer que tenhamos a semelhança de criança na aceitação, significa a palavra que prega, o evangelho que nos dá, quer que tenhamos a atitude de uma criança, a aceitação do menino. Olha, no meio do verso 14, deixai aos meninos virem a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus, de Deus. Em verdade vos digo que, certamente, com muita verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Ponto número 3. As bênçãos reconhecidas de Cristo, repetidas na sua semelhança. Olha o verso 16. E, tomando-os nos seus braços e pondo-lhes as mãos, os abençoou. Que Deus abençoe todos os nossos filhos em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos os nossos parentes em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja toda em nome de Jesus. Voltamos para o ponto número 1. Ações contraditórias que desagradam o rei. O que é que significa isso? Ações que são contrárias às ações que o rei, o Cristo, podia tomar. Ações que vão contrariamente à vontade do rei, à palavra do rei, ações que vão contrário ao propósito do rei. Ações contrárias, contraditórias, que desagradam o rei. Voltemos para Marcos 10, estou lendo, verso 13. E traziam-lhes meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Porém, Jesus, vendo isto, indignou-se. Pode ver aqui que as ações dos discípulos de Cristo desagradaram a ele, porque ele disse, ele indignou-se. Quais são as coisas que desagradaram ao Senhor? Porque precisamos de entender do que lemos aqui, que há ações, há atitudes, há comportamentos, há coisas que as pessoas fazem que desagradam ao Senhor. Número 1, podes dizer, impedindo outras almas para a salvação. Isso desagrada ao Senhor. Quando as pessoas são trazidas ao Senhor, Ele queria lhes tocar, queria transformá-las, queria mudá-las, queria prepará-las para o reino. Queria que entrasse ao reino de Deus. E quando qualquer um, os discípulos, o ministro, o pregador, os seguidores de Cristo, impedir essas almas de chegar ao Salvador e chegar à salvação, isso desagrada ao Senhor. Número 2, expulsando pecadores de Cristo. Quando estas pessoas vieram e trouxeram seus filhos que Cristo lhes tocasse, não lhes permitiram, não queriam que viessem, queriam lhes impedir, lhes expulsar. Não podem ver o Senhor. Isso desagrada o Senhor. Se tu tens conhecido o Senhor e és o servo de Deus, tu és o discípulo do Senhor, outras pessoas agora querem vir e querem, você lhes julga não digno, que eles não podem se aproximar a Cristo e você expulsar os pecadores. E isso desagrada o Senhor. Número 3, as barreiras entre os perdidos e o pastor. Quando tu fazes um muro visível, um muro de demarcação, e tu separas aquelas pessoas que estão perdidas de chegarem ao pastor, isso deve desagradar ao Senhor. Número 4, quando tu andas contrariamente ao Senhor,
o Senhor veio para cada um. Quer que cada um seja salvo. Quer que cada um venha a Ele, tocar a Ele, e Ele tocar a eles, se salvar, serem transformados, e você anda contrariamente com esse propósito do Senhor. Torna-se, quando os pecadores vêm para serem salvados, as pessoas querem vir conhecer o Senhor e tu tens sido o muro contrário do Senhor, isso desagrada ao Senhor. Número 5, a dureza do coração. O Senhor queria que os seus corações fossem maleáveis, para que cada um que viesse a Ele seja o caminho da porta para ir ao Senhor. Mas eles, no invés de serem a porta, fecharam a porta. E os seus corações eram endurecidos contra as pessoas que queriam vir ao Senhor. Quando o teu coração é assim, e não estás pensando na salvação de pessoas, não estás pensando na cura, não estás pensando em as suas associações com o Senhor, não estás a pensar nas suas conversões, aquela dureza do coração, isso desagrada ao Senhor. Número 6, falta de amor aos parentes e filhos. Quando tu olhas as crianças e não estás pensando no seu próprio gozo, a sua alegria, não estás pensando nos seus desejos, não estás pensando na sua aceitação com o Senhor e não estás a ter o amor que Cristo tem para aqueles parentes que Cristo tem para aquelas crianças, dizes, não, isso não é o tempo para vocês. Esse é o tipo de pessoas, com o mundo com que você se associou, você tem sido barreira para os parentes e filhos, e isso desagrada ao Senhor. Falta de fé. Quando tu te falta a fé no Senhor e não estás pensando que a fé irá se estender a todas as pessoas que vierem, dentro e fora, alto e baixo, pessoas que estão longe, todas as pessoas que vêm, quando tu não tens a fé de que o Senhor irá lhes tomar, tu pensas que vai tomar este, vai tomar aquele, e não estás tomando a todos, essa falta de fé em Deus desagrada ao Senhor. Número 8, quando tu não tens a mente de Cristo, deixa que isto esteja, o mesmo pensamento esteja em vós, que também esteve em Cristo Jesus. Cristo teve este pensamento, uma mente de compaixão, uma mente de amor, uma mente que puxa pessoas para si mesmo. Se não tens esta mente, tu tens uma mente diferente, não tendo a mente de Cristo, e isso desagrada ao Senhor. Número 9, um pecado voluntário. Se tu tens estado com o Senhor por uma semana, tens estado com o Senhor por um mês, tu entendes o seu coração, entende a sua mente, entendes o que tomou lugar antes, quando a mulher da Serofenícia veio ao Senhor e disse, manda embora essa mulher, porque ela clama após nós. E então disseram, ele disse, não posso dar o pão aos cães. A senhora disse, sim, Senhor. Sim, ainda assim os cães comem das migalhas que caem dos medos do seu Senhor. Disse, sim, este grande é a tua fé. Podes ter conhecido a mente de Cristo, saberias o que Cristo quer, e se os filhos fossem trazidos a Ele, uma desobediência voluntária desagrada ao Senhor. Olhemos para esses versos de novo. Estou lendo do capítulo 10, verso 13. E traziam-lhes meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que os traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. Olhemos para 1 Tessalonicenses 2, 1 Tessalonicenses, estou lendo o capítulo 2, as coisas que desagradam ao Senhor. Tens que examinar a tua própria vida, a tua própria atitude, examina o teu coração, examina a tua disposição. Estás fazendo o seu ministério cristão, a tua vida cristã? Quais são as coisas que tu fazes que podem desagradar ao Senhor? 1 Tessalonicenses 2, verso 14. 1 Tessalonicenses 2, verso 14. Porque vós, irmãos,
haver sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judeia estão em Cristo Jesus, porquanto também padecestes dos vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Verso 15. Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus. E são contrários a todos os homens. Não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. São contrários ao gozo de pessoas, contrários à sua salvação, contrários à sua vinda ao Senhor, e isso desagrada a Deus. Verso 16. E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação. Aquelas pessoas que disseram que não podem trazer, que isso não tem nada a ver com Cristo, então os judeus estavam também dizendo, por que vocês proibindo a pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Quando você proíbe os pecadores ouvindo o Evangelho, quando você impede os pecadores virem ao conhecimento do Senhor, isso desagrada ao Senhor. 1 Coríntios, estou lendo a ver, capítulo 10, 1 Coríntios 10, verso 5. 1 Coríntios 10, verso 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, estão a ver isso, saíram do Egito, foram salvos, foram restaurados à comunhão com Deus e vieram para continuar, planificaram ir à terra da promessa, e disse, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Deus desagradou-se com eles, por quê? O que é que aconteceu? Pelo que foram postrados no deserto, e estas coisas foram nos feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Isso desagradou ao Senhor, quando o Senhor nos trouxe, quando o Senhor nos salvou, o Senhor nos deu a vida eterna, e nos convertemos, e perdemos-nos em coisas, mas não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar, e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. O Senhor desagradou-se com eles, porque voltaram para as coisas que tinham abandonado. Quando você era cristão, você deixou o Egito, deixou o mundo, deixou toda a poluição, toda a contaminação do mundo, e está ao caminho do céu, e começa a cobiçar as coisas do mundo, e você se inclina às coisas do mundo, e você murmura e queixa-se, e você fica desencorajado, e isso desagrada ao Senhor. Não é somente o que os discípulos fizeram, sim, o que fizeram desagradou ao Senhor, mas quando você se desvia do Senhor, isso também desagrada o Senhor. Olhamos para o número, que muitos deles, Deus não se agradou muito deles. O que é que aconteceu com eles? O que é que fizeram que não agradaram ao Senhor? E disse, isto está escrito para o nosso ensino, de quem já vem o fim dos tempos, de modo que não possamos fazer o que eles fizeram. Daí que não vamos desagradar ao Senhor. Viemos a Números, capítulo 11, lendo o verso 1. Números, capítulo 11, versículo 1.
Aconteceu que, queixando-se o povo, quando o povo murmurou, quando o povo queixou-se, era mal aos olhos do Senhor. Era mal aos ouvidos do Senhor. Quando você murmura, você se queixa pela palavra de Deus, você murmura acerca da igreja, você se queixa acerca da liderança, você murmura, você critica, isso desagrada o Senhor. De fato, a Bíblia diz: Cristo ficou tão indignado, e este povo, quando murmurou e queixou-se e voltou, desagradou ao Senhor, e o Senhor ouviu e disse: e se acendeu o seu furor, fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Olha o verso 10. No verso 10 diz: então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Quando você chora por nada, coisas superficiais, você esquece a graça que te foi dada, esquece a tua salvação, esquece o maná que tens coletado todos os dias, você esquece a palavra que saiu, digo, a água que saiu da rocha, esquece da bondade do Senhor. Então, você, em um pequeno desconforto, você começa a murmurar, chorar, lamentar, isso, como é que é, queria subir, quanto a isso, quanto a aquilo, e isso desagrada o Senhor. Viemos a Deuteronômio 9. Deuteronômio 9, aqui lemos o verso 16. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 16. E olhei, estamos olhando as coisas que desagradam ao Senhor, e tu tens que examinar a tua própria vida neste novo ano. Como é que tu tens vivido a tua vida? Como é que tu tens usado a boca? Como é que usas os teus olhos? Como é que tu usas as substâncias que tens? E como é que tu reages? Como é que tu respondes o caminho do Senhor, em que o Senhor nos guia no seu reino? Quando fazemos as coisas como os filhos de Israel fizeram, quando fazemos coisas como os discípulos de Cristo fizeram, e na sua ignorância, e na sua indisciplina, e na indulgência, Deus desagradou-se deles. Olhamos Deuteronômio capítulo 9, 16. E olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Vós tinhas feito um bezerro de fundição, cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. A apostasia desagrada ao Senhor, se virando do Senhor, desagrada ao Senhor. Talvez o líder Moisés tinha saído por uma semana ou duas, ou por poucas semanas, e então disse: ok, onde está Moisés? Onde está o líder? Pensavam que vai nos lhe dar a terra da promessa, mas este Moisés, não sei o que lhe aconteceu, então levantaram um ídolo, e levantar uma ideia, e levantar nova doutrina, e levantar nova aproximação. Não sabemos o que lhe aconteceu. Ele foi ao monte, talvez morreu lá. Então você vai ao extremo, e isso desagrada ao Senhor. Olha o verso 19. No verso 19: porque temi por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós, para vos destruir. Porém, ainda por esta vez o Senhor me ouviu. Nesse tempo, também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas o Senhor se irou com Arão, ficou desagradado com Arão. Por quê? Porque não tinha espinha dorsal, era um comprometedor, pequena coisa, pequeno tempo que Moisés não estava à volta, e então eles disseram: olha, considera o nosso caso, considera a nossa situação, conhecemos a palavra de Deus, mas veja como nós estamos, como é que queremos seguir o Senhor e seguir a palavra do Senhor, e então nós estamos sofrendo. Ele ainda comia o maná todos os dias, mas sofremos. O Senhor ainda lhes protegia com a coluna de fogo e nuvem, sofremos. O Senhor lhes guiava
e lhes proteger de todos os inimigos, mas disseram, sofremos, faça-nos um Deus que vá adiante de nós. E o comprometedor Arão, o comprometedor líder, o comprometedor pregador, o comprometedor pastor, o comprometedor ministro, que não pode contender, batalhar firmemente com a palavra e da doutrina que uma vez foi dada aos santos, isso desagrada ao Senhor. Quando Moisés desceu e disse, Arão, por que fizeste isso? O que este povo fez para que fizesse isto? Disse Moisés, meu irmão, tu conheces este povo? E estavam prontos para me apedrejar. O povo que não podem suportar nenhuma aflição, nenhuma oposição, uma pequena oposição, é tempo da verdade, é o tempo em que o Senhor tem nos guiado. Quando há oposição, pequena dificuldade, quando há aflições, perseguição que não podem se firmar, o Senhor está se irando com tais pessoas. Eu oro para que assim que comparas a palavra de Deus na tua vida e comparas a tua vida com a palavra de Deus, se há algumas coisas na vida que Deus não está alegre com elas, que desagradam a Deus, irá te converteres. Eu disse, irá te converteres. Nova mudança virá a cada um de nós este novo ano em nome de Jesus. Olhamos para 2 Samuel, capítulo 11. Em 2 Samuel, capítulo 11, estamos lendo o último verso aí, é o verso 27. E passado o nojo, enviou Davi e a recolheu em sua casa e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos filhos do Senhor. Veja que Davi devia ter ido ao campo de batalha, enviou a Joabe e Urias, a mulher de Berseba, e foram também no campo de batalha, e o marido desta mulher era tão fiel, honesto, devotado, era tão disciplinado, estava no campo de batalha. Então Davi cometeu adultério com a mulher de tal pessoa fiel no Israel, e para encobrir, ele chamou Urias, vem, e depois lhe deu um vinho para beber, tornou-se bêbado. O homem, mesmo naquele estado, não voltaria para a sua esposa. E o rei lhe mandou, não irá visitar a tua esposa, para que possa encontrar com sua esposa, e Davi para encobrir tudo. Mas o homem disse, a arca do Senhor está no campo de batalha, como é que eu irei tomar o tempo de descanso em casa? Então Davi escreveu uma carta com este homem fiel, homem honesto, homem leal, e enviou para o campo de batalha e instruiu a Joabe para o colocar em frente da batalha e matá-lo, destruindo-o. E Joabe fez isso, o homem foi morto, e Davi agora pensava que estava com a liberdade, que o marido já morreu, agora não posso tomar a ela. Mas o pecado que Davi fez desagradou ao Senhor. Somos obreiros, somos líderes, somos pastores, somos missionários. Há um irmão fiel, tudo que ele diz para fazer, ele vai e faz. Ele usa o carro dele, usa tudo que tem, e ainda assim, como pastor, como a pessoa confiada, tu como pastor, você faz males com sua esposa, você está se a misturar com sua esposa. O que fazes desagrada ao Senhor, e se morreres naquela condição, vais perecer para sempre. Dou graças a Deus, Davi se arrependeu. Mas quantas pessoas que fazem coisas iguais e não têm a chance de se arrepender? O Senhor tenha misericórdia de nós. Não estou a ouvir o meu povo, diga amém. 1 de Crônicas, capítulo 21. Em 1 de Crônicas, capítulo 21, estou lendo o verso 7. Há pessoas que mesuram os mandamentos do Senhor, medem com as coisas que fazem. Dizem, isto é mais, isto é mínimo, isto não importa. Olha para 1 de Crônicas 21, estou lendo o verso 7. 1 de Crônicas 21, verso 7.
E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. O que aconteceu? Davi se levantou um dia, toda a vitória que Deus lhe tinha dado, mesmo pessoalmente, sem nenhum outro guerreiro, sem nenhum soldado para ir com ele, Deus sempre lhe deu vitória. Não estava desviando de Deus, queria conhecer o número no seu exército. E disse Job para vir e contá-lo. E Job disse: por que tens que fazer isto? O Senhor sempre nos deu a vitória e disse: eu sou o rei. Eu te disse para ir e contar. E foi e contou-os, porque sua mente tinha se desviado do Senhor, não dependendo do Senhor jamais, mas dependendo no número no seu exército. E disse: e o que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora ser servido tirar a iniquidade do teu servo, porque obrei muito loucamente. Há pessoas na vida cristã, o Senhor não está nos seus pensamentos. Sempre o que eles querem fazer, fazem e se dizem: isto é pequena coisa, isto é coisa mínima, porque é mínimo, não há que orar a favor disso, não preciso de ler a palavra de Deus acerca daquilo, não preciso de buscar o caminho do Senhor e a vontade de Deus concernente a isto. Mas o Senhor quer que examinemos dele, pensamos dele o que fazemos e o que temos que fazer. Quando Deus não está nos nossos pensamentos, o que queremos fazer é: Job, faça isso. Job, vai àquele lugar. Job, vai a outro lugar. E Job até mesmo que sinta um desconforto, dizendo: será que isto é bom? Será que este é o caminho que devemos seguir? Por que não depende? Será que estamos dependendo com o exército carnal? Davi disse: não traz Deus agora, não traz a palavra de Deus agora. O que eu te disse para fazer, vai e faça. E desagradamos ao Senhor por não pensar o que fazemos, quer alinha-se com a palavra do Senhor ou não. Salmos 10. Em Salmos 10, estou lendo o verso 4. Salmos 10, verso 4. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre, sejam apanhados nas ciladas que, quando você viaja e Deus não está nos seus pensamentos, tens associação, Deus não está no teu pensamento, queres ter dinheiro, Deus não está nos seus pensamentos, você somente vai pela vida como um homem cego, e a luz do Evangelho que brilha, você fecha-se da luz do Evangelho, Deus não está no teu pensamento, e isso desagrada ao Senhor. Viemos a Isaías 59. Isaías 59, estamos lendo o verso 12. Isaías 59, verso 12. No verso 12 diz: é o que a palavra de Deus diz: porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, quando tu vives a tua vida e transgredes desta maneira, transgrede daquela maneira, e não, você vive de qualquer maneira, até que a transgressão se multiplica e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Você conhece os teus pecados e não há plano de restituir nem se arrepender. Não, você conhece, não há caminho de voltar-se deles. Você sabe que não tens uma consciência clara como o justo Filho de Deus, mas você continua a fazer o que estás fazendo. Há uma condenação, há uma culpa ali, há um conhecimento que você não vive bem, e você sabe, e diz: e conhecemos como o prevaricar e mentir contra o Senhor e o retirarmos-nos do nosso Deus, o falar de opressão e rebelião, e conceber e
expectorar do coração palavras de falsidade, e isso torna-se um hábito. Quer se proteger, você quer se parecer bem perante as pessoas, queres ter os teus caminhos. Algumas vezes você fala mentira para encobrir o erro de alguém, você fala mentira para encobrir as ações que tomaste e diz: nós falamos falsidade no verso 14, pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade aí anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Verso 15. Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a seu despojado. A palavra, você não se torna firme na palavra e isso começa a assaltar as pessoas, e as pessoas dizem: por que você é tão rígido? Por que você é de uma mente tão firme? E isso te ofender quando tu fizeres isso, e o Senhor vê isto, que não louvassem a justiça. Isso desagrada a Ele e não há justiça, não há verdade. Assim que olharmos a palavra de Deus, entendes as coisas que desagradam a Deus. Viemos a Hebreus 11, estou lendo o verso 6. Hebreus 11, verso 6. Diz: ora, sem fé é impossível agradar. Estás andando pela fé? Estás vivendo pela fé? Falas tu pela fé? Será que vives a tua vida cristã pela fé? Será que tu fazes tudo o que fazes com a tua fé em Deus intacta? Sabendo que Deus está no trono, sei que isto é a vontade de Deus, e isso não pode me guiar ao caminho do mundo, e o mundo se opôs a mim porque eu tenho que viver pela fé, porque sem a fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. As coisas que desagradam ao Senhor, impedindo outras almas para a salvação, expulsando pecadores de Cristo, uma barreira direta entre o Senhor, o pastor, os pecadores, os perdidos e o pastor, e andando contrariamente à palavra de Deus, a dureza do coração, falta de amor para filhos e mães e pais, falta de fé em Deus, não tendo a mente de Cristo, de um pecado voluntário. Essas coisas todas desagradam ao Senhor. Assim que o Senhor fala a nós e descobrirmos que as coisas que desagradam ao Senhor estão na nossa vida, pela graça de Deus, iremos nos converter delas, iremos nos arrepender delas, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, irá lavar a cada um de nós e ficar mais alvo do que a neve em nome de Jesus. Ponto número 2 agora. A semelhança de Cristo, aceites, demandado no reino, demandado pelo rei, e se nós temos que entrar no reino de Deus, precisamos a aceitação da palavra de Deus na semelhança de criança, com a mente igual de criança. Volte para Marcos capítulo 10, estou lendo o verso 14. A parte média do verso 14: deixai os meninos a virem para mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Quer que aceitemos a palavra de Deus, tu ouves do arrependimento, aceitas como menino, acerca da restituição, aceitas como menino, acerca da regeneração, importa nascer de novo, aceitas como menino. O batismo infantil não pode salvar, tu aceitas como menino, e os seus olhos choram e tudo não pode fazer nada, e aceitas como menino.
toda a religião que tens praticado e a adoração superficial que tu fazes, tudo isso não pode salvar. Tu aceitas como menino e diz: para a justiça receberão. E se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, não entrareis de modo nenhum no reino de Deus. E tu aceitas como menino seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tu aceitas isso como menino. É somente a partir disso, a semelhança da aceitação como menino, demandada ao reino pelo rei, que nos aceita a entrar no reino de Deus. Quando diz, olha para isso, capítulo 10, verso 15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. O que isso significa? Aceita sua palavra como menino. O menino que vem ao mundo, o menino não vai falar nova linguagem. A linguagem que os parentes falam, aceita, ela aceita. A palavra, os preceitos, as coisas a fazer, isso é fogo. Ele não conhecia fogo, não toca isso. Isso é lâmina, não leva. Aquela é candeeiro, não toma. Não conhecia, mas ele aceita tudo como menino. E quando tu és dito a palavra de Deus e aceita como menino, é de como tu podes entrar no reino de Deus. Número 1, aceita a sua palavra. Número 2, aceitas sua vontade. Essa é a vontade de Deus e isto é o que fazer. Não estás a pedir, não estás a perguntar porquê, não estás a contar da minha forma. O menino não sabe nenhum outro caminho, não conhece outra vontade. A vontade que o pai, que a mãe lhe instrui, aquele menino aceita. Número 3, aceita seus caminhos. Este é o caminho da justiça. E este é o caminho de servir o Senhor. E não há alternativa. Isso é o que fazer. E o menino aceita. E o Senhor quer que aceitemos sua vontade, sua palavra, sua vontade, seus caminhos e sua sabedoria. O menino não está a tentar andar com uma sabedoria alheia, mas anda na sabedoria do pai e da mãe. A sabedoria do pai que fala, isso é o que sabe, esse é o lugar a andar. Aquele menino sabe que isso é o último e final, aceita a sua advertência como menino. O Senhor nos adverte, assim que nos adverte, e o Senhor que nos dá, os parentes que dão a advertência à criança, não vá naquele caminho, e isso pode destruir tua vida. Não vá naquele caminho, isso pode te impedir o teu progresso. Número 1, aceita a sua palavra como menino. Aceita a sua vontade como menino. Aceita seus caminhos como menino. Aceita sua sabedoria como menino. Aceita sua advertência como menino. Número 6, aceitas seu peso como menino. Aceita a sua espera como menino. Há tempo que a criança diz aos pais: eu quero isto, quero vestir isto e aquilo, e os parentes dizem: este não é o tempo, espera. E a criança não tem escolha. Aquela criança aceita, porque aquele menino confia os parentes. Há tempo que o Senhor diz esperar e não está dizendo: por que tenho que esperar? Não posso esperar. É da forma como disseste do outro lado: espera. Sempre você diz: espera, espera. Eu não posso esperar. O menino não vai fazer isso. É o que o Senhor diz. Deves aceitar sua espera como menino. Número 7, aceitas sua vigilância. Aceita a vigilância. A pessoa que te é enviada como o pastor, como o pregador, como o professor, você o aceita como criança. A criança é mandada da escola, a criança não volta no primeiro dia. Papá, não gosto daquele professor. Mamã, papá, não gosto daquele professor. Eu quero outro professor. Eu quero outra escola. Como um menino, enviado, vigilante, enviou Jeremias, enviou Isaías, enviou Micas,
enviou Pedro, Paulo, que era um homem judiador, como se converteu, você aceita a vigilância dos homens como menino. Eu que o Senhor lhes dizia, voltemos para Marcos, capítulo 10. Estou lendo o verso 15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Como é que um menino aceita? Número 1, no argumento. Veja, pessoas que argumentam com a palavra de Deus, quando fala do arrependimento, como é que posso? Por que a santidade? Somente eu acabei de crer. Por que a restituição? Eu acabei de crer. Não está recebendo a palavra de Deus, a vontade de Deus, o caminho de Deus, como um menino. Mas aquele menino não tem argumento. Número 2, não há alteração. Não há alteração. O menino não sabe o melhor. O que diz ao menino é o que ele entende. Não há alteração que voltando para o sítio e mudar, alterar o que a criança foi dita. Número 3, não há arrogância. Não há arrogância. Não posso tomar isso. Não posso suportar isso. Eu sou melhor que aquilo. Eu posso dizer algumas coisas tão altas, melhores do que você me disse, não é bem. Não é o caminho de uma criança. Não há arrogância. Número 4, não há adição. Não há adição. Não precisa de adicionar a palavra de Deus e ajustar a palavra de Deus. E mensurar a palavra de Deus, fazendo da tua forma, adicionando provérbios locais, adicionando as coisas tradicionais. Não há adição. Número 5, não há. Você não cancela, você não anula a palavra de Deus. Dizer não, eu rejeito. Eu farei da forma como quero. Eu lanço fora aquilo. Não há anulação da palavra de Deus. Número 6, não há o abandono. Não há abandono, não vais abandonar a palavra de Deus e seguindo outras vaidades. Pequeno filho, quando ouve, quando a criança ouve, somente a palavra dos filhos que disse isto é o que fazer. Não estou falando daqueles que cresceram e já conheceram o caminho do mundo, o caminho da rebelião. Estou falando de menininhos que não sabem o que fazer outras coisas. Não há um abandono à palavra de Deus. Número 7, não há alternativa. Não há alternativa. Eu voltar para casa só quando for à estrada e ver o que outras crianças estão fazendo com os um pouco maiores. Não há alternativa. Ele sabe que este é onde Deus me colocou. Eu estarei lá. Eu oro que Deus nos ajude para que recebamos a palavra de Deus como meninos em nome de Jesus. Posso ouvir um amém do púlpito, do povo? Salmos 131. Salmos 131. Recebendo a palavra, recebendo sua espera, recebendo sua vontade, recebendo a advertência, recebendo a sua sabedoria, recebendo a vigilância e recebendo o peso, a espera como menino. Salmo 131, verso 1. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes astutos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança demanda. Eu não sou preocupado, não estou à procura de alternativa. Eu me acalmei como uma criança desmamada para com sua mãe. Tal é a minha alma para contigo. Mateus 18. Mateus 18. Estamos lendo o verso 3. Mateus 18, verso 3. Disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus.
atualmente Jesus falava aos seus discípulos, tinham deixado tudo e seguiam a ele, mas estavam tão ocupados com as posições ou com a busca de posições. Quem será o maior entre nós? Quem será o primeiro entre nós? O que é mais importante entre nós? Quem tem o melhor título entre nós? E Jesus lhes disse: sabem, saíram, estão me seguindo, não, agora garantiram a entrada no reino de Deus, porque se converteram e tornaram-se meninos. Se não vos converteres como meninos, não entrareis no reino dos céus. Porque qualquer, Pedro, presta atenção, Pedro, Tiago, presta atenção, qualquer, João, presta atenção, qualquer, Mateus, presta atenção, qualquer que não se humilhar como um destes meninos, o mesmo, aquele que se humilhar como um desses meninos, esse é o maior no reino de Deus. O que seria de nós estarmos na igreja e não entrar no reino? Isso significa que estava noutra igreja antes, e quando viste que o caminho daquela igreja, ou a forma daquela igreja, a palavra naquela igreja, o serviço naquela igreja, não te leva ao céu, e tu vieste aqui. Aqui ouviste a palavra do arrependimento, é por isso que você foste de joelhos e lançaste as lágrimas e se converteu agora. E se agora voltar para o tipo de vida que te leva a não ver o reino de Deus e não chegar no reino de Deus, é inútil. Por que não continuamos no lugar onde estávamos antes, onde nos levariam? Devemos ser sábios. Tu serás sábio. Disse: tu serás sábio. Qualquer. Essa é a palavra de Cristo. Qualquer. Portanto, que não se humilhar como um destes meninos, de modo nenhum. Aquele que se humilhar como um destes meninos, esse é o maior no reino dos céus. Nos diz em João, capítulo 3. João, capítulo 3, verso 3. João 3, verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Excepto que o homem moral, o homem religioso, excepto que o homem judeu, excepto que o homem que comparece na igreja, excepto que o homem nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 4. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura poderá tornar a entrar no ventre de mãe e nascer? Nicodemos, sabias? Não argumentou com o Salvador. Veio do céu, veio para revelar-nos como entrar no reino de Deus. Agora diz: excepto que nasça de novo, não pode entrar no reino de Deus. Argumento não resolve o problema. Seja menino, alteração, alterando a palavra de Deus. Eu não serei um bom fariseu, ou serei um fariseu justo, fariseu devotado, um fariseu que adora, ainda vou ser. A modernização não resolve o problema. Ou anular. Como é que tu me disse, eu sou rei, na terra de Israel, ainda tenho que nascer de novo? E a subtração não resolve o problema. Anular, cancelar a palavra de Cristo que falou, importa nascer de novo. Não vai resolver o problema se você deixar Cristo e você abandonar o que Ele te disse, que importa renascer. E se você abandonar isso, a palavra você vai perder para sempre. Não há alternativa. Importa renascer. Olha o verso 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e as obras da carne irão te impedir
A vida da carne irá te impedir. Ações da carne irão que tu tens cometido. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário te é nascer de novo. E importa que receba isso e aceita como um menino. Como um menino. Olhamos 1 de Pedro, capítulo 1, 1 de Pedro 1, estamos lendo verso 14. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 14. No verso 14, como filhos obedientes, é como entrar no reino de Deus. Tu ouves a palavra de Deus, não viste ainda os céus. Cristo veio do céu, não conhecias o caminho do céu. Cristo conhece o caminho, não conheces quem é que estava lá, como é que chegar lá. Cristo que estava lá, agora chegou lá. E se tens que entrar no céu, importa ser um filho obediente. Quando te diz, este é o caminho, andai nele. E se o teu interesse não é somente vir à igreja, religioso, práticas religiosas, e tais como outras denominações, se esse não é o teu interesse, importa ser obediente à palavra, como menino. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Capítulo 2, capítulo 2, verso 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Estes meninos desejam o mel, o leite, da mesma forma. E se tens que entrar no reino e tens que ir ao reino, importa desejar o leite racional da palavra para que vades crescendo. Viemos a Gênesis 17, Gênesis capítulo 17, como meninos. Em Gênesis 17, estou lendo o verso 10. Gênesis 17, verso 10. Este é o meu concerto, que guardeis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo o macho será circuncidado. Todo o menino, o macho, será circuncidado. Agora, a criança foi nascida, nasceu de novo, e no 8º dia vai ao circuncidar, e a criança está olhando. O que é isto? O que é isto? O que querem fazer comigo? Por que chamaram isto? Não estão entendendo. Contudo, o menino será circuncidado, verso 12. O filho de 8 dias, pois será circuncidado todo o macho nas vossas gerações, o nascido da casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da sua semente. Todos serão circuncidados, verso 14. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidado, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu concerto. Circuncisão ao menino. O menino não pode argumentar, não pode dizer, não gosto daquilo, não aceito isto. Você aceita como menino. Você aceita o reino de Deus como menino. Deuteronômio 36. Deuteronômio 30, verso 6. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Tu aceitas isso, porque esta é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É o caminho do Senhor. Que depois de sermos salvos, circuncidemos-nos o coração e sermos santificados. E não podemos dizer, ok, isto é outra igreja, não há pregação,
aquela outra igreja não há circuncisão, aquela outra igreja não oram pela santificação, não seja o teu problema. Você tens conhecido, ouviste isto, que esta é a palavra de Deus para cada filho na terra de Israel, cada menino na família, e aceita e recebe a palavra de Deus sem argumentar. Verso 6: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, esses são os filhos, para amarem ao Senhor teu Deus com todo o seu coração e com toda a tua alma, para que vivas. Eu oro que isto que Cristo enfatizou, para entrar no reino de Deus, e se temos que permanecer no reino de Deus, recebamos a palavra de Deus, aceitamos a palavra como meninos e reis em nome de Jesus. Nós faremos em nome de Jesus. Olha, Marcos 10, 15. Em verdade vos digo que qualquer, pensa nisso, qualquer, há tempos que as pessoas vêm à igreja, quando vêm pela primeira vez, no primeiro mês, primeiro ano, todos os anos, ouvem a palavra e bebem a palavra. Então torna-se obreiro, torna-se ministro, torna-se líder e tem a disposição e subitamente a meta que tem, e parece que a palavra de Deus já não lhe importa mais. Ouve a palavra e vem ao estudo bíblico, vem ao serviço do domingo, mas não está tendo paixão da obra que costumava ser nos primeiros dias. Ouve a palavra e segue, ora já esqueceu, a seguinte hora já esqueceu, o segundo dia esqueceu. Ele somente há ajustamento em sua vida para que as suas vidas possam alinhar com a palavra, mas nada está a adicionar. Jesus disse: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Eu oro para que tu entres no reino de Deus. Vais permanecer no reino de Deus e nada irá nos tirar do reino em nome de Jesus. Ponto número 3 agora. As bênçãos conhecidas de Cristo distribuídas com a benignidade. Ele distribui suas bênçãos. Como é que ele distribui as suas bênçãos? Marcos 10, 15 e 16. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Há pessoas que leem esta passagem, tudo o que podem pensar é como menino, como meninos. Não estão entendendo que Jesus Cristo está fazendo o uso que o menino para ensinar toda a igreja. Não está limitando o seu ensino somente para os meninos. Está usando isto como um símbolo, como um emblema, como coisas práticas para ensinar o povo o que deve ser, como é que podemos ser. E se temos que entrar no reino de Deus. Mas, como disse durante a mensagem, não é somente meninos, os meninos que aprendem o caminho do mundo, os meninos que aprendem como ser violentos, os meninos que aprendem os caminhos que não são bons. Olha para eles. Está falando de menino. Viemos a Mateus 18. Em Mateus 18, estou lendo o verso 4. Em Mateus 18, verso 4. Quer que nos humilhemos em coração, quer que tenhamos o reino de Deus como meninos. Verso 4. Portanto, aquele que se tornar humilde, está falando dos adultos, está falando a cada um, está
está falando àqueles que entram no reino, aquele que se tornar humilde, como este menino, esse é o maior no reino dos céus. 2. Atualmente fala acerca da criança humilde. Mateus 11, 29. Tomai o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para as vossas almas. Diz, deve ser humilde como criança. Está a falar de um bebê. Quando traz uma criança suja perante ele, diz: olha, esta criança suja recebe, aceita a palavra. Como esta criança, digo, quando é uma criança morta, a criança morta não pode receber nada, não está a aceitar nada. Quer que sejamos como meninos humildes, como meninos vivos, não mortos nos pecados e transgressões. 1 de Reis 3. 1 de Reis capítulo 3, estou lendo o verso 7. 1 de Reis 3, verso 7. Olha para isso. 1 de Reis capítulo 3. Estamos a usar, aliás, 2 de Reis capítulo 3. Voltemos, desculpa, aquele 1 de Reis capítulo 3, verso 7. Ok, vou alcançar o verso. O verso fala o problema que aconteceu entre aquelas duas mulheres. Uma mulher disse: a menina, a criança viva é minha. A outra dizia: a criança viva é minha. E Salomão propôs alguma coisa que faria, de modo que a mãe da criança viva pudesse subsair, irá ser revelada. Agora estou olhando o verso 17. No verso 17, e disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do teu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estando nenhuma estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós. E à meia-noite ela tomou o meu filho, que estava ao meu lado, enquanto tua serva dormia, e a pôs no seu lado, e levou o seu filho morto, pôs ao meu lado, e acordando eu de manhã para dar o leite ao meu filho, eis que estava morto. Mas quando eu olhei de manhã, eis que não era o meu filho que eu gerei. E outra mulher disse: não, o filho meu eu vivo e o morto é o teu. E esta disse: não, o morto é teu filho e o vivo é meu filho. E assim falaram diante do rei. Verso 23. Então o rei disse: esta diz: meu filho é o que vive, e o meu filho e o teu filho é o morto, o seu filho é o morto. E a outra diz: não, certo é que o teu filho é o morto e o meu filho é o que vive. E o rei acrescentou: tragam-me uma espada. E trouxeram a espada adiante do rei, e disse: dividi o filho vivo, e dei metade a uma e outra metade a outra. E
a mulher cuja o filho estava vivo disse ao rei. Em seguida disse ao rei: partam o menino vivo em dois e dividam a metade a uma e outra a outra. Então a mulher de quem era o filho vivo falou com o rei, porque suas entranhas se contristeceram por seu filho, e disse: meu senhor, dê a esta o menino vivo. O filho vivo, veja, o filho estava vivo, e se o filho está vivo, é de como pode receber o evangelho. E se alguém está morto em pecados e transgressões, o pai, a mãe, o pregador, o bispo, e mesmo o filho e o jovem, se está morto em pecados e transgressões, não pode receber, não pode aprender. Deve ser que o menino que tem vivo, o filho manso que está vivo, seja um filho liberto. E se o diabo amarrou seu coração, se o diabo capturou o coração e não está libertado dos maus espíritos, maus poderes e de feitiçaria, não pode receber a palavra de Deus. E se influenciado pelo Lucífero, influenciado pelo Satanás, influenciado pelos espíritos familiares, não pode receber a palavra de Deus. Deve ser um filho libertado, deve ter a vida, o filho libertado. Em Marcos capítulo 9, estou lendo o verso 21. Marcos 9, 21. E muitas vezes tem lançado no fogo e nas águas para o destruir. Mas se tu podes nos ajudar, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse, e o Senhor disse, e Cristo, nosso Salvador, disse. Assim que Cristo ensinava aos seus discípulos, este pai veio com o filho tinha sido amarrado, o filho estava sendo atormentado, o filho estava debaixo do jugo dos maus espíritos, e daquela maneira o filho não podia receber nada. Aquele filho não podia receber o reino de Deus só quando o filho for libertado de maus espíritos, libertado de maus poderes, libertado de maus espíritos que o jugo lhe amarrava. Só quando isso acontece podia esta criança aprender. Assim a mesma coisa com qualquer adulto. Quando o semeador lança a palavra e não entende, o Satanás vem e tira a palavra que foi lançada no seu coração. Deve ser libertado. Esse o menino manso, humilde, vivo, o filho libertado. No verso 23 diz: Jesus disse a ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Número 5, deve ser uma criança que se incline. Veja, essas crianças dependem tanto dos parentes, inclinam-se a eles. Você se inclina ao Senhor, no teu coração não estás separado, no teu coração não está desassociado, no teu coração não estás a fugir. Você se inclina ao Senhor como uma criança que se inclina. Essas são as pessoas que podem receber o reino de Deus, não as pessoas que são independentes, pessoas que são indiferentes e vão a seus caminhos em todo momento. Eles se inclinam nele. Em João, estou lendo o verso capítulo 13 e 23. João 13, estou lendo o verso 23. Diz: agora inclinava-se aos seus de Jesus, um dos discípulos, a quem Jesus amava. Há amor entre você e o Salvador. Você o ama a sua palavra, ama a sua declaração, és uma criança inclinada a amar. Essas são as pessoas que podem receber o reino de Deus. Mas aquelas pessoas que os corações são endurecidos, aquelas pessoas que os corações são independentes,
aquelas pessoas que os corações são duros, não se inclinam ao Senhor, não podem receber o reino de Deus como deviam ter. Eu oro por cada um de nós que receba o reino de Deus como um menino humilde, como um menino vivo, como um menino libertado, como um menino vivo e um menino longânimo. O que significa? Quando vê que esse é longânimo, você está preocupado, tu queres o que o Senhor tem, és um filho que está à busca da casa, que está à busca dos seus parentes, um menino que busca os parentes, tanto você deseja, queres tudo que tem que te oferecer. É um menino que tem um coração longânimo, quer a palavra de Deus, não se ofende da palavra de Deus, é longânimo, é sedento. Essas são as pessoas que recebem o Evangelho, recebem o reino de Deus, e o reino de Deus, porque são beneficiados por ele. Salmos 119, estou lendo o verso 40. Salmos 119, 40. Eis que eu desejo os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. Eu desejo, eu quero isto. Eu não tenho o suficiente, eu não tenho o suficiente água, eu tenho, eis que desejo os seus preceitos, vivifica-me na tua justiça. Olha o verso 1, 131, 119, verso 131. Abri a minha boca, porque eu desejo os seus mandamentos. Essas são as pessoas que podem ter o reino de Deus e os benefícios do reino de Deus. Seus corações são desejosos. Verso 174, diz: eu desejo a tua salvação, e se tu sabes, se falta-te a salvação, diz: esse é o grande pecado que tenho, esse é o grande pecado que posso ter, somente vir à igreja sem salvação. O que isso pode me doer, ler a Bíblia sem a salvação, o que isso vai me aproveitar? Eu desejo a tua salvação, ó Senhor, a tua lei, eu me deleito na tua lei. Essas são as pessoas que recebem o benefício do reino de Deus. Tem um coração como um menino humilde, um menino vivo, um menino libertado, um menino que se inclina, um menino que é longano, um menino como o cordeiro, cordeiro como menino, não como leão, não como besta fera, mas cordeiro como menino. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, 32. Atos, capítulo 8, 32. O lugar das escrituras que lia era este: foi levado ao matadouro como ovelha, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca. Este é o filho que sempre ouve, preocupado para ouvir, não que os parentes estão falando, ele fala, o professor fala, ele fala, e está aí fazendo blá 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 blá, mas um cordeiro como menino, que é tão desejoso em buscar a palavra de Deus, sugando a palavra de Deus, recebendo a palavra de Deus. Essas são as pessoas que serão abençoadas com as bênçãos do reino. Oro que tu serás assim. Eu disse, eu oro que tu sejas assim. Olha, Salmos 45, estou lendo o verso 2. As bênçãos que dá ao seu povo que estão no reino, porque tem o coração do menino. Salmos 45, 2. Tu tens o temor como do filho dos homens, graça é derramada aos seus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre, porque és aquele tipo de filho no coração. Por isso que ele diz: Deus te abençoou para sempre. Olhando para 144, Salmo 144 e 7 dizia 13.
Salmos 147, verso 13. Porque aquele que fortalece, ele abençoa os seus filhos dentro dele. Temos um coração reto, viemos ouvir a palavra de Deus com o coração reto, recebemos, aceitamos a totalidade da palavra de Deus como meninos. É por isso que nos abençoa, faz paz nos seus termos e cura. Ele envia seus mandamentos sobre a terra. Sua palavra corre velozmente. Sua palavra corre velozmente. Olha, Provérbios 8. Provérbios, capítulo 8. Estamos lendo o verso 32. Tens um coração reto, um tipo de coração reto e recebes, aceitas a palavra de Deus. Então as bênçãos são derramadas na nossa vida. Provérbios 8, 32. Escutei-me agora, ó meninos, porque bem-aventurados são aqueles que guardam os meus caminhos. Aqui estão as instruções. O sábio. Aqui estão as instruções. Ouça aquele que despreza as instruções. Não despreza as instruções. Não lança fora as instruções. A palavra que traz a salvação. Ouça. E ser sábio. E não rejeita. Bem-aventurado é o homem que vigia todos os dias nas minhas portas, esperando no lugar das minhas portas. Todo aquele que me achar, achou a vida e obterá o favor do Senhor. Quem pecar contra mim, ele destrói a sua própria alma. Todos os que me odeiam buscam a morte. Eles amam a morte. Provérbios 20, 7 e 8. Provérbios 20, 7 e 8. O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Vocês, pai e mãe, e andas na sinceridade, teus filhos irão aprender como receber a palavra, como você aprecia a palavra, como você faz a palavra a prioridade na tua vida. E teus filhos irão seguir, e teus filhos são abençoados depois de ti. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Verso 11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Eu oro para que as bênçãos da palavra estejam sobre cada um de nós. Salvação para cada um. Santificação para cada um. Batismo no Espírito Santo para cada um. Cura para cada um. Força para cada um. Visão para cada um. E o complemento do novo 2020 seja manifesto a cada um em nome de Jesus. 1 de João, capítulo 3. Em 1 de João, capítulo 3, 1. Eis que vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, se o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Tu serás como Ele. E qualquer que tem esta esperança nele, purifica-se a si mesmo, como Ele também é puro. A pessoa que recebe o Evangelho como criança não vai rejeitar isso, não vai duvidar, não dirá, não posso ser puro, não posso ser justo, não posso ser santo. Recebe a palavra como menino manso, como um menino vivo, como um menino libertado, como um menino que se inclina. Buscarás a verdade, a palavra, como uma criança que o seu coração é longano,
que vai buscando a palavra de Deus, diz: qualquer que tenha esta esperança nele, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Verso 8: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Por este propósito, o Filho do Homem se manifestou, digo, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Todas as obras do diabo serão destruídas em cada vida. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça não ama a Deus nem seu irmão. Tu serás filho de Deus. E o diabo não terá uma mão ocupada em mão dele, em nome de Jesus. Capítulo 5, 18. Capítulo 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não te toca. Essa é a bênção do Filho de Deus, que o maligno não te toca. O maligno não te tocará para pecar, não te tocará pela doença, não te tocará com opressão, não te tocará com males. O Senhor irá preservar a tua vida assim que receberes a palavra de Deus como menino em nome de Jesus. Não há argumento, amém. Eu disse: não há argumento, amém. Não há alteração, amém. Não há arrogância, amém. Não há adição, amém. Não há anulação, amém. Não há o abandono, amém. Não há ira, amém. Não há animosidade, amém. E não há alternativa. Vais permanecer na palavra de Deus, e as bênçãos de Deus irão se manifestar na tua vida em nome de Jesus. Vamos nos levantar e levarmos tudo o que aprendemos ao Senhor em oração. A necessidade da semelhança dos filhos no reino, nos cidadãos do reino. Abra a tua boca e fala com o Senhor em oração antes de ir.